O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Segunda parte, Filosofia, Interpretação da Filosofia, capítulo 4, Iluminação. Necessidade. 218. A propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo? De modo algum. A direção do Espiritismo, na sua feição do Evangelho Redivivo, pertence ao Cristo. Os seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. Então, para o caminhar do Evangelho, para o caminhar da divulgação do Evangelho, pertence ao Cristo. Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eles vão adquirindo conhecimento segundo as direções que Jesus dá para todos nós. Então, a gente faz os nossos vídeos, a gente explica, vai tendo as visualizações, e em um dado momento vai aumentando essas visualizações, que quanto mais pessoas assistem, mais os vídeos serão oferecidos aos assistentes, aos usuários do YouTube. E assim, a gente vai ganhando espaço, vai divulgando a doutrina espírita. E aí tem as bênçãos do Cristo. Mas, logicamente, que o mundo atual exige que nós usemos ferramentas para conquistarmos mais espaço. Se queremos ser vistos, temos que participar das mídias sociais, temos que sempre trabalhar por essa divulgação, pelo empreendimento do trabalho que a gente quer fazer. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas fileiras desejosos de luz e de evolução. Então, a primeira parte mais importante é nos evangelizarmos, absorvermos a luz do Evangelho e procurarmos, então, vivenciarmos esse Evangelho. O trabalho de cada uma na iluminação desse mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e trabalho individual. Então, essa iluminação que nós queremos, essa conquista íntima que nós queremos, muito esforço, trabalho individual, e os fenômenos espíritas propriamente ditos, nós temos que ter cuidado porque eles não vão estar disponíveis para todos nós. Tem os momentos que teremos acesso a esses fenômenos dentro da permissão da espiritualidade superior e tem momentos que não teremos acesso a esses fenômenos. A palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção, cuja obra exige de cada um sacrifício e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Cada um de nós vamos passando pela nossa existência, vamos caminhando ao longo do nosso processo existencial, nosso processo evolutivo, para conquistarmos o melhor possível para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Então, depende de cada um de nós fazermos bem a nossa parte para alcançarmos as luzes tão necessárias ao aprimoramento íntimo, ao desenvolvimento de nossos sentimentos. 219. Nos trabalhos espiritistas, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Como conseguir iluminação? Qual livro? Qual a fonte? Mensagem dos entes queridos? Ou guardar as informações e a nossa crença, nossa fé no coração? É importante nós entendermos aqui, independente da pergunta do Emmanuel, que sempre que um ente querido nos dá uma resposta, e aquela resposta que ele nos dá normalmente vai no cerne das nossas dúvidas, das nossas dificuldades. Vai nos ajudar ao despertar para a autoinstrução que nos conduz à autoiluminação. Então tudo vai se somar, mas não venhamos esperar que todas as pessoas precisem dessa mensagem para se despertar. Cada um de nós, vendo a questão anterior, temos que fazer o nosso esforço pessoal e íntimo. Numerosos filósofos hão compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo,
Só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. E aí a gente tem que lembrar a nossa célebre frase do Yakov. Estudar o Evangelho é um momento de conscientizar a consciência. Entendemos isso? Se já entendemos isso, vamos estudar o Evangelho, vamos ler o Evangelho para iluminar nossa consciência, para alimentar nossa consciência com as luzes do amor. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Então, a doutrina espírita vem restaurar valores. E aonde vai restaurar esses valores? Quando a gente vai ler o Evangelho, para a gente saber onde está o valor que nós precisamos. Então, muitas das vezes, a gente quer ter saúde, por exemplo. E a gente busca desesperadamente tratamentos para ter saúde. Mas, se a gente esquecer dessa contraparte do Evangelho, nós vamos ficar prejudicados. Porque no parágrafo 212 do Organon, Hahnemann deixa claro que o remédio ele vai transmutar os nossos sentimentos para a doença deixar de existir. E só o Evangelho vai nos dar força suficiente para mantermos essa transmutação de sentimento. Nós temos que ter um parâmetro de referência do bem. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda do Evangelho de Jesus Cristo. Conforme falamos antes, estudar o Evangelho é o momento de conscientizar a consciência. Está aqui, com outras palavras. Então, a edificação da luz em nós é quando, independente da doutrina espírita ter o aspecto científico, filosófico e religioso, mas temos que ter ela como fonte de desenvolvimento dos nossos sentimentos, de elevação dos nossos sentimentos para a criação de um mundo melhor intimamente, dentro de cada um de nós. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto da vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível. Ou seja, as mensagens dos nossos mentores, dos nossos protetores, dos nossos entes queridos são importantes. São aquele toque que nos dá para o despertar da luz, para o despertar de momentos importantes para a nossa evolução. Mas, sempre tem o mais, somente a autoevangelização, estudar o Evangelho e praticar o Evangelho, é que vai nos dar a sustentação firme e imperecível para os embates da vida. Na Revista Espírita, eu não me lembro agora a data dela, tem lá a doutrina espírita e a homeopatia nas influências morais. E o espírito, aliás, o autor do artigo, que é um médico, ele mostra que ele estudando a doutrina espírita e se tratando com homeopatia, ele ganhou potencial de percepção, de entendimento e de reforma íntima que ele nunca havia conseguido antes da homeopatia. Então nós temos que saber que existe conjugações de forças distintas. Tem aquela que nós temos que fazer pela autoevangelização, tem aquela que nós temos que fazer de sermos bons instrumentos da espiritualidade, seja para interpretar a mensagem ou para passar a mensagem a alguém e fazermos as nossas atividades caritativas, que são importantes, o estudo do Evangelho e o tratamento da nossa estrutura psíquica com os remédios energéticos e naturais. Então, a homeopatia e os florais, eles trazem para nós, eles produzem em nós uma transformação que muitas das vezes nós não conseguimos dimensionar. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Aí você fala assim, mas eu conheço um vidente que ele mostra
que as pessoas, quando tomam homeopatia, brilham mais. Tudo bem, você tem mais brilho. Mas a luz que o Emmanuel está falando é a luz da humildade, a luz de fazer a caridade, a luz de se predispor a ser um trabalhador do bem. Então é algo muito mais transcendente do que simplesmente ter uma aura que brilha, uma aura mais limpa. Porque você pode sair daqui com a aura brilhando, mas você não iluminou a sua consciência com valores transcendentes para a imortalidade. Você chega lá com a aura limpa, mas tem que passar por lições para aprender a colocar em prática o Evangelho tal qual deve ser feito. Isso é bastante complicado, muitas pessoas não entendem muito bem isso, mas é importante começarmos a pensar, porque na doutrina espírita nem tudo a gente vai entender. Mas a partir do momento que a gente comece a pensar naquele conceito, a pensar naquela informação, o tempo nos trará respostas importantes para começarmos a raciocinar e caminhar dentro desse princípio, dentro desses objetivos. 220. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê, apenas admite. Mas o que se ilumina, vibra e sente. E aí é que vem um detalhe fundamental. Como você está lidando com as suas percepções, com o seu conhecimento, com aquilo que a vida está te oferecendo. Então, existem duas diferenças bem grandes. Uma, quanto você tem o conhecimento, e a outra, quanto você tem o entendimento. Então, conhecimento, você vai saber que aquilo existe, que aquilo funciona. Agora, quando você entende, aí você, além de crer, você vibra e sente aquelas palavras que você está estudando, que você está lendo, que você está passando para o outro. Tem um efeito diferenciado. Porque ao pensar, sentir e crer, essas energias se multiplicam, tem mais poder de persuasão. Ninguém vai querer mudar o mundo. Nós temos que mudar o nosso mundo íntimo. O primeiro depende dos elementos externos, dos quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. São duas situações distintas. Os elementos externos é aquilo que você crê, que você vê, que você pensa. E os elementos internos é aquilo que você sente, aquilo que você vibra, aquilo que você vivencia. Com isso, nós vamos saber caminhar no mundo, vivenciando as nossas oportunidades e construindo e edificando possibilidades para as nossas realizações. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Aí, gente, nós temos que ver aqui como que nós estamos agindo. Nós estamos sendo sinceros? Não basta acreditar nos fenômenos, na velocidade das comunicações. Nós temos que cumprir também nossos sagrados deveres no palco da vida, no palco da existência. Porque a obrigação nossa é nos esforçar com amor à doutrina, mas também ao trabalho. Termos serenidade diante das provas da vida, confiando na intervenção dos bons espíritos. Temos, então, que trabalhar intimamente para que possamos agir com toda a segurança ao longo da nossa existência. Então, quando a gente, às vezes, vai reclamar de um fenômeno, de um acidente, por exemplo, a gente tem que ver as circunstâncias. Poderia ter sido em outro local, numa situação muito mais grave, numa situação muito mais complicada, mas foi no local mais seguro possível. Então, tudo isso traz para nós reflexões importantes para estarmos com a visão mais ampla daquilo que a vida nos oferece e de como vamos lidar com as situações da vida. O sacrifício de si mesmo. Esse sacrifício não é pegarmos o chicote e ficarmos nos batendo, né? Esse é autoflagelo. O sacrifício é: você cumpriu a sua etapa de trabalho diária
e dedica, após esse seu trabalho, algumas horas de trabalho à doutrina espírita. É um sacrifício. Você ir fazer uma tarefa, fazer uma visita, é um sacrifício. Por que sacrifício? Não é porque você está se sacrificando. É uma palavra que é usada para mostrar que você está renunciando a alguma coisa sua para fazer pelo próximo, para fazer pelo outro. E assim, a gente vai procurando aprender a exemplificar o Evangelho de Jesus na nossa caminhada, na nossa vida. 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo no trabalho de nossa iluminação espiritual? É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada ao seu esforço. No círculo da vida, contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada de muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. A razão, como que ela vai colaborar com nossa iluminação espiritual? Então a razão está atrapalhando o nosso processo evolutivo, vamos tirar a razão. Mas só a emoção nos deixa tomar atitudes, às vezes, bem descompensadas. Então, vamos agir pela razão e não pela emoção. Então, a razão que a gente tem que agir nesse momento, que a gente vê muitas pessoas mais práticas falando isso, alguns líderes mundiais falando isso, mas essa razão, ela tem que ser pautada em todas as situações. É algo que essa razão que se refere nessa forma, é quando você vai fazer uma análise de todas as probabilidades daqueles fatos, daqueles acontecimentos, para que você possa tomar a atitude A, B ou C com segurança. Então, nós precisamos ter dimensão dos fatos, ter entendimento dos fatos. E assim, nós vamos compreender qual a melhor postura que nós vamos ter, qual a melhor postura que nós vamos tomar para melhor fazermos pelo outro, ou por nós mesmos, ou por onde trabalhamos. Ou seja, a racionalidade útil e necessária, ela tem que ser desprovida dos vícios, porque eu tenho que raciocinar no objetivo coletivo, dentro dos padrões cristãos. Aí nós vamos começar, então, a dar os passos necessários para evoluirmos, para crescermos. Temos plena confirmação deste acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva ainda agora não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o direito e a força, entre a ordem e a agressão. Então, o racionalismo europeu, e aqui esse livro foi escrito na década de 30 e 40, mostrando como que os europeus estavam agindo. Em período de 30 anos, fizeram 2 guerras gigantescas, envolvendo praticamente toda a humanidade. Um extermínio de forças. Qual o objetivo? Qual o benefício? Apenas dívidas praticamente impagáveis aqui na Terra. Até muitos daqueles espíritos envolvidos no sistema terão que ir para outros planetas resgatar pelo sofrimento tamanhas atrocidades que cometeram. Principalmente as cabeças pensantes que articularam e manipularam para que tudo viesse a acontecer daquele jeito. Mas que, em toda a parte do orbe, na razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o fausto da civilização. Essa racionalidade humana foi criando condições de evolução para todo o planeta, criando uma série de atitudes e ações que vêm trazer para nós benefícios, vêm trazer para nós conquistas, mas, ao mesmo tempo, trouxe também muita selvageria, muita arbitrariedade, muitas ações deploráveis do ponto de vista cristão, do ponto de vista crístico. Portanto, que falando crístico, abrange todas as religiões. Isso é deplorável, é lamentável, porque nós não deixamos o sentimento agir. Então veio as escravidões, veio as explorações do outro, nos mais variados aspectos,
vem o desenvolvimento de técnicas de dominação, de manipulação, de exploração, criando problemas muito sérios pela falta de sentimento. Quando nós olhamos para o outro e vemos ele como um filho de Deus, um irmão nosso, as coisas ficam diferentes. Então a gente já começa a olhar e pensar: o que eu posso fazer para melhorar a nossa condição? E não a minha condição, é a nossa. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio desesperado do mundo deve volver-se para Deus como a criança humilde para cuidar dos legítimos valores do coração, porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas. Esse desenvolver do sentimento é o que nós precisamos fazer. E lembremos que, contaminados por alumínio ou por mercúrio, esse desenvolvimento do sentimento fica um pouco mais delicado, fica um pouco mais difícil, e principalmente se for contaminado por arsênico. Porque esses três elementos fazem com que as pessoas fiquem agressivas, vingativas e procurem agir com muita maldade e perversidade. Então nós temos que desenvolver o nosso sentimento, mas também o nosso intelecto. Mas o intelecto voltado para o transcendente, para aquilo que transcende, para aquilo que possamos ver dentro de um arco de plenitude, e não simplesmente dentro de um canal estreito de visões ou percepções que nos levem às cegas ao ponto que vamos sair. É como entrar num túnel, você só tem uma saída: sair lá do outro lado. Não tem outra opção. Mas quando você vai caminhando por um vasto caminho, existem várias possibilidades de entradas. Ou você pode parar, contemplar os céus, contemplar a paisagem. Dentro do túnel, só parede e o caminho que você tem que seguir. Então esse desenvolver do sentimento é quando você começa a olhar para os lados e enxergar ao invés de apenas ver. 222. O que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Então nós temos que ter sinceridade e boa vontade para fazermos o que nos propomos a fazer. E ali vem o santuário íntimo com a luz espiritual, nos impulsionando para compreender cada vez maiores fatias da verdade. Porque a verdade plena é só Deus. Então a cada passo nós vamos pegando uma fatia da verdade, uma fatia, para buscarmos alcançar a plenitude. Esse é o chamado toque da alma. Impossível para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. Certa vez, conversando com uma pessoa, ele era holandês, e estava aqui no Brasil, então ele falava português, e ele falando que acreditar no mundo espiritual era uma coisa absurda. Eu falei: mas então por que você acredita em Deus? E aí ele tentou fazer um monte de respostas. Eu falei: todas as respostas que você dá, você omite uma parte importante do entendimento que todos nós devemos ter, inclusive você deve ter e tem, mas você tenta negar para simplesmente achar uma justificativa para que você não acredite no mundo espiritual. Ao fato de você acreditar em Deus e que se você vai viver após a morte, você já sabe que tem um espírito. Mas o teu corpo, meu amigo, vai apodrecer, vai se decompor, só vai sobrar a alma. E a alma, para ter uma revivência, ela precisa da reencarnação, passar para um novo corpo. Porque aquilo que morreu, apodreceu, decompôs, não tem mais como refazer. Por mais que você tente crer que o corpo vai se refazer, até hoje não vimos ninguém refazer o corpo. Mas nós vemos crianças nascer com grande cabedal de sabedoria, com conhecimento e lembranças de vida passada. Então prova que a reencarnação é mais justa, é uma crença mais justa, mais lógica e até mais racional do que aquela que vai ressuscitar um corpo já apodrecido, já decomposto, já virar farelo, né? E
Desde que o mundo é mundo, corpos morrem, são enterrados, são queimados, são destruídos. Como que vai refazer? E a pessoa ficou olhando para mim sem resposta naquele momento. Mas a gente tem que pensar. Lógico que ele não se deu o braço a torcer para ser convencido da situação, mas certamente tem que pensar. Então tudo, e às vezes nem é bom responder. Às vezes a gente fala assim, eu penso de outra forma, você pensa dessa, sigamos nosso caminho. Mas a pessoa insiste. 223. Há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais possibilidade de êxito ao trabalho de eliminação? Qual o tempo determinado para nós fazermos esse trabalho de autoeliminação? Existe? A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. Os pais têm o dever de orientar a criança, desde os seus primeiros passos, do capítulo das noções evangélicas, e a velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico com a face desses estudos de sua necessidade própria. Então, cada um de nós vamos passando pela necessidade própria, vamos passando pelas oportunidades. Logicamente que os pais orientam as crianças. Eles têm o cérebro mais perceptivo, mais receptivo. E os mais velhos terão a experiência da vida, vejamos. É certo que as aquisições de um velho em matéria de conhecimentos novos não podem ser tão fáceis como a de um jovem em função de sua instrumentabilidade sadia, fisicamente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos. Considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma nova vida. À medida que vamos envelhecendo, seria como a fase do tempo, passando da tarde para a noite, da noite. E a madrugada seria a vida no plano espiritual, para raiar do novo dia, da nova vida. Vamos procurar então refletir. Temos força para mudarmos muita coisa em nós mesmos? Ou ainda lutamos bravamente para corrigirmos pequenos detalhes, pequenas etapas do nosso processo evolutivo? Dentro de tudo isso, precisamos começar a aprender a caminhar para construirmos uma manhã de paz, de luz e de esperança. Faz-se necessário fazer brilhar a luz do amor em nossa caminhada. Faz-se necessário fazer brilhar as bênçãos sagradas para uma manhã de paz, de esperança e de realizações. 224. As almas desencarnadas continuam igualmente no serviço da iluminação de si próprias? Nos planos invisíveis, o espírito prossegue na mesma tarefa abençoada de aquisição dos próprios valores. E a reencarnação no mundo tem por objetivo principal a consecução desse esforço. Todos nós, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, estamos passando pela etapa de aprimoramento do nosso espírito, aprimoramento da nossa essência. E nesse aprimoramento, no mundo físico, temos a barreira da carne, temos as tendências da carne, temos as tendências inerentes ao mundo físico. E no mundo espiritual, temos as facilidades do mundo espiritual, mas também temos os perigos do mundo espiritual. O esforço deve ser constante. O estudo do Evangelho deve ser constante. Essa conjugação de forças para a nossa autoevangelização é a base para um crescimento espiritual, para a busca da luz imortal em nossas almas. Somente assim, amando, servindo e trabalhando, estudando sempre, observando-nos sempre, é que alcançaremos a verdadeira iluminação que nos conduzirá pelo caminho de amor e de paz. Trabalho. 225. Como entender a salvação da alma e como conquistá-la? Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema do céu para a redenção dos homens espiritual em marcha para o amor e sabedoria universais. Nós temos, então, todos os recursos materiais para o nosso progresso material.
cabeças pensantes para fabricar carro, fabricar televisão, fabricar computador, e cabeças pensantes para produzir alimento, para comercializar, para gerenciar a logística da distribuição. Temos cabeças pensantes nos mais variados níveis. Compete-nos, então, a responsabilidade de fazermos o melhor possível pela nossa redenção espiritual, pela realização do amor em nós mesmos, da paz e da serenidade na construção do nosso mundo íntimo. Trabalhemos, pois, para construirmos os nossos ideais, para construirmos o nosso amanhã de luz e de esperança. E sabendo que é com a prática do Evangelho, e para praticar o Evangelho nós temos que estudá-lo, meditar sobre ele, procurar entendê-lo, para podermos, então, saber praticá-lo com segurança e para a nossa evolução, para a nossa elevação espiritual. E como Jesus deixou bem claro, buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, à medida que a gente evangeliza nossos sentimentos, que a gente vai conscientizando a nossa consciência, nós também vamos aprendendo técnicas novas mais facilmente dentro das possibilidades de cada um. Jesus é o modelo supremo. O Evangelho é roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Entender que a prática do Evangelho vai trazer para nós as bases das realizações superiores da nossa alma, então nós devemos procurar trabalhar intimamente pelas realizações dessas bases para podermos crescer, para podermos nos aprimorar e conquistar uma manhã de luz. No turbilhão das tarefas de cada dia, lembrai a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordai ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocado pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estais sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja encontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Simples, né? Então, lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, e que se quisermos o reino de Deus, tomar a nossa cruz e seguir os seus passos. É necessário, então, começarmos a fazer todas as verificações necessárias para o nosso aprimoramento. É importante procurarmos entender e procurarmos construir um amanhã de luz, de esperança e de fraternidade legítima para a nossa caminhada. Trabalhemos, pois, intimamente para fazermos-nos melhores. Trabalhemos, pois, intimamente para começarmos a construir um ideal de paz, de esperança e de fraternidade legítima em nossos corações. Que possamos, todos nós, aprendermos a colocar em prática os ensinamentos sagrados do Cristo em todos os momentos da nossa existência. E assim, iluminarmos a nossa alma. Buscarmos lutar intimamente conosco mesmo. Tentar tirar aquelas arestas, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que não nos convêm mais. Por mais difícil que seja, é a luta de cada dia de cada um de nós. Porque somente assim construiremos o mundo que nos aguarda em boas condições mento-emocionais e com os sentimentos mais evangelizados para caminharmos livremente pelo mundo espiritual. 226. Os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa da nossa iluminação pessoal? Essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Por quê? O irmão mais velho diz para o irmão mais novo: olha, cuidado com esse caminho, ele é perigoso. Porque o irmão mais velho, ou ele já passou, ou já colheu informações sobre aquele caminho. Aí o irmão mais novo fala assim: ah, que isso? Eu passo aqui com tranquilidade. E aí quebra a cara. Agora tem aquele irmão mais novo que sabe, antes do irmão mais velho falar, ele fala assim: é seguro eu ir por esse caminho? Isso são trocas de experiências. E assim os espíritos vão nos dar a intuição do que devemos e que não devemos fazer, qual caminho devemos passar, desde que estivermos bem sintonizados, bem afinizados
com eles. Os mentores do além poderão apontar-vos os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então aclarar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete na curta permanência das lições do mundo. Então nós temos as nossas lições aqui a aprender no mundo, temos que passar por um conjunto de aprendizado, mas também nós podemos receber dos nossos protetores, nossos mentores, dicas, mostrando o que a gente já melhorou, o que a gente não melhorou. E muitos benefícios também podem ser trazidos dentro do aperfeiçoamento do nosso trabalho, como já vimos em questões anteriores. Então, os Espíritos sempre irão nos ajudar, de alguma forma, mas para a nossa iluminação, nós temos que fazer o nosso trabalho íntimo, nós temos que fazer a nossa parte. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado beatífico. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros, e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Então, os nossos amigos espirituais têm muito o que fazer, têm muitos trabalhos a realizar. Espero que um deles seja me ajudar a fazer esse estudo. Então, eles não vão estar a nosso dispor a todo momento. Por isso, nós temos que fazer nossa parte, nós temos que nos empenhar para as realizações, para a melhoria nossa no nosso dia a dia, com melhoria, com o nosso aperfeiçoamento, com o nosso dedicar para as realizações sublimes das conquistas materiais, principalmente quando trazemos inovações para beneficiar a humanidade, e também pelas nossas conquistas espirituais, quando vamos nos melhorando para tornarmos a Terra também melhor, melhorando aqueles que estão ao nosso redor. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros, e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal, esforcemo-nos constantemente. Então, nós devemos estar sempre trabalhando, sempre procurando fazer todo o bem possível, e os desencarnados sempre se esforçando para se melhorar, para se aperfeiçoar, para conquistarem as bênçãos do amor e da paz. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará, em tempo algum, a divina inspiração de sua bondade infinita. Trabalhemos assim, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, por buscarmos crescer e aprimorar para as realizações sublimes da alma. Só assim, aprimorando-nos cada dia, buscando realizar cada dia nosso trabalho de crescimento e de aprimoramento, nós vamos alcançar a nossa iluminação e a nossa paz. Então, os guias sempre nos trarão uma palavra amiga, frases importantes, palavras como: controle a sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Estudar o Evangelho é o momento de conscientizar a consciência. São palavras que eles nos trazem. Compete-nos refletir, lutar para colocar em prática. Porque simplesmente ouvir e achar muito bonitas as frases significa um pouco. Vamos procurar, então, refletir a cada momento na tomada de decisão que precisamos empreender, precisamos implementar, precisamos realizar. 227. Deus concede o favor a que chamamos graça? São tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito, em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos, em torno de nós, um alivião de graças. O cantar de um pássaro, o desabrochar de uma flor, as mentes inteligentes que criaram a televisão, o computador, o celular, que tantos benefícios nos trazem nesse momento. Tudo isso é a graça divina. Nesse momento, se não tivéssemos computador, celular, televisão, como estaríamos? Totalmente isolados do mundo. Então, a graça divina vem sempre trazendo para nós possibilidades. Mais uma, mais outra, mais outra, para que a gente então se torne mais engrandecidos e busquemos então realizações maiores e superiores para as nossas evoluções. O favor divino, porém,
como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. Temos que entender isso. Antes de colocarmos Deus como nós temos que tentar nos colocar como Deus. E Deus não vai agir como aquelas autoridades que dão preferência para um e tiram preferência do outro, procuram beneficiar um mais do que a outro. Não, perante Deus, todos nós vamos receber segundo as nossas conquistas, segundo nossas lutas, segundo o desenvolvimento do nosso espírito imortal. A alma, aqui ou alhures, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só e Deus, o seu juiz supremo e eterno e, logicamente, extremamente justo e sábio para saber nos oferecer dentro daquilo que podemos alcançar, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com as nossas realizações. Cada um de nós recebe a nossa parcela de possibilidade, a nossa parcela de iluminação, para nos esforçarmos, trabalharmos mais e procurarmos assim conquistar para os nossos amanhãs, para as nossas realizações superiores. 228. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Sonhos de todos nós, né? Uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforços se sucedam uns aos outros. Assim como para alcançarmos o nosso salário nós temos que trabalhar 30 dias, para alcançarmos a nossa maturidade nós temos que nascer, crescer, reproduzir, vivenciar as experiências necessárias, envelhecer e desencarnar. Esse ciclo, repetido N vezes, é que vai nos iluminar, que vai nos conduzir por caminhos mais seguros, por caminhos que nos conduzem ao Pai, pelo aperfeiçoamento de nossos sentimentos. Mas vidas após vidas para nos iluminarmos. Mas se você não se esforça, começar a se esforçar nessa, deixar para depois, você perdeu tempo. No complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. Todos nós temos que procurar trabalhar intimamente, nos fortalecendo e nos aprimorando para as grandes realizações, para as grandes conquistas de nós mesmos, para a elevação de nossos sentimentos e a conquista da luz imortal, que deve brilhar sempre em nossas almas. 229. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? A purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Então, para nos purificar, vamos passando por situações amargas, vencendo nossas paixões, para tornarmos pessoas com brilho na alma, pelo desenvolvimento dos valores, tais quais o Evangelho nos preconiza, o Evangelho nos ensina. 230. Como iniciar o trabalho de iluminação na nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoístas e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Esse trabalho que de desenvolver os sentimentos, de procurar nos aprimorar, de procurar vivenciar os nossos momentos, para conquistarmos as realizações sublimes da alma, é que vão fazer com que estejamos conquistando e aprimorando nossas realizações, nosso crescimento espiritual.
Trabalhemos e nos esforcemos para que os dias de amanhã sejam melhores do que o de hoje e, principalmente, disciplinar os nossos sentimentos para que eles se transmutem para a sublimidade que o Cristo espera de cada um de nós. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Quando a gente assiste o filme sobre Gandhi ou lê sobre Gandhi, é uma forma da gente compartilhar experiências, movendo nossa alma turbilhões de sentimentos, de ações para edificarmos as conquistas do amanhã. E com isso, cada um de nós vamos lutando, vamos buscando aprimorar a nossa alma para esse aperfeiçoamento, para esse passo à frente nas conquistas que devemos ter para as realizações íntimas de cada um de nós. Procuremos, pois, então, buscar a luz do amor, a luz das realizações superiores, porque somente assim conquistaremos os verdadeiros valores que nos impulsionarão e nos conduzirão ao Pai. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Cada passo, cada caminhada, cada busca pelas conquistas inerentes à nossa necessidade evolutiva, inerentes ao nosso crescimento, é que vamos sorver as bênçãos do Senhor, as bênçãos da paz. Cada um de nós temos que aprender a desenvolver a nossa potencialidade mental. Cada um precisamos aprender a desenvolver as nossas realizações superiores. Trabalhemos, pois, para a edificação do bem, para a edificação da luz, em nossa caminhada, em nossa jornada evolutiva. 231. Considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas no plano invisível, quais os mais necessitados da luz, os encarnados ou os desencarnados? Podemos dizer, logicamente, que ambos. Vejamos. Emmanuel sempre tem a característica de dar uma resposta bem abrangente para nós raciocinarmos na amplitude do conceito que precisamos absorver. Então ele traz para a gente o seguinte: tal necessidade é comum a uns e outros. Então, encarnados e desencarnados têm necessidade de autoiluminação. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego conduzir outros cegos? O que está nos dizendo? É louvável a ação de estarmos educando os espíritos, esclarecendo os espíritos. Não só é louvável, como é muito importante. Mas tão importante quanto, tão necessário quanto, é trazermos aplicações práticas ao longo da nossa vida para realizações sublimes da alma, na edificação dos nossos sentimentos, na edificação das luzes ao longo do nosso caminho. Evangelizemo-nos para as realizações sublimes da alma. Procuremos, então, construir a realidade transcendente que nos impulsiona para o crescimento e para a revivescência do amor e da paz que precisamos encontrar em nossa caminhada. Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o retiro espiritual a quantos deseje o bom caminho. Toda reunião é importante. O estudo deve ser sincero, dentro dos elementos que a doutrina nos oferece, mas também temos que ter um retiro espiritual para o bom caminho, para o crescimento, para o aprimoramento. Procuremos, pois, absorver o entendimento. Procuremos, pois, absorver as realizações sublimes, para conseguirmos contrabalançar as nossas forças e impormos-nos um caminho de realizações para o crescimento espiritual,
para o aprimoramento de nossas almas, para o despertar de um novo amanhã. A missão da luz é revelar com verdade serena. Olha que interessante. Revelar com uma verdade serena em cada aspecto da vida, em cada aspecto da caminhada. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o Espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos na sombra, necessita iluminar-se primeiro. À medida que a gente vai aprendendo o Evangelho, é como se a nossa mente fosse um pendrive com aqueles dados do Evangelho. A gente vai procurando entender a doutrina o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a nossa mente se torna um pendrive carregado com aqueles ensinamentos, com aqueles conhecimentos. Assim como o Livro dos Médiuns, com a Gênese, com o Céu e o Inferno. Quando nós vamos dialogar ou vamos ser o médium do Espírito comunicante, então aquele conhecimento que nós temos é lançado para ele. É passado para aquela alma, para aquele espírito que está ali necessitado de conhecimento, de informação. E quanto melhor vivenciamos, se vivenciamos é o que aprendemos, sedimentamos a informação. Então, aquelas almas vão ser melhor tocadas, vão ser melhor transformadas. Lembrando que os espíritos, no mundo espiritual, desencarnados, são muito sensíveis aos comandos mentais, principalmente de quem está num patamar superior a eles. Não vamos nos empolgar, estou superior aos espíritos, porque não é esse o objetivo. O objetivo é como Emmanuel nos propõe. Elevemo-nos com a prática do Evangelho, com o estudo do Evangelho, buscando praticá-lo e, com humildade, saber transpor esse conhecimento, saber levar esse conhecimento àqueles necessitados. Realização. Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Nossa maior necessidade para buscarmos a nossa iluminação, para nos realizarmos espiritualmente, onde vamos encontrar esse conhecimento? Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Nós somos tão bons como pensamos que somos? Ou somos maus? Ou também não somos tão maus como pensamos que somos? Temos que prestar atenção em que ponto nós estamos nos colocando. Porque antes de perguntar quem fomos, devemos procurar saber o que fomos. E antes de saber quem somos, o que somos. Então, essa diferença, essa pequena letrinha depois do que o é, ou sem ela ou com ela, né, ou com M ou sem M, vai fazer uma diferença muito grande na retrospectiva da nossa própria individualidade. Porque quem fomos é a personalidade que nós transvestimos no corpo físico em encarnações passadas. Agora, o que fomos é o que representamos para a sociedade. 233. Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimismar-se o bastante para compreender a necessidade e os escaninhos da sua personalidade espiritual. O mundo ocidental tem essa grande dificuldade de olhar para si mesmo. Se você apontar um defeito de uma pessoa do Ocidente, ele quase fica te levando a cometer um acidente. Só o trocadilho, tá, gente? Mas o pessoal oriental, eles têm como premissa descobrir os seus próprios defeitos para se corrigirem. Logicamente que não são todos no Ocidente que não querem se corrigir e também não são todos orientais que querem se corrigir. Mas predomina no Ocidente as pessoas que não gostam de serem orientadas ou de serem observadas, e predomina no Oriente as pessoas que querem ser orientadas, que querem se corrigir. Dentro do meu conhecimento, da minha observação. Posso estar errado. Mas é bem assim, né? Antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Então, as forças externas, primeiramente, lá nas cavernas, o homem teve que aprender a fazer uma caverna, fazer uma toca, fazer uma casa. Hoje construímos prédios. Olha que evolução.
Mas e como nós estamos morando dentro desses prédios? Que tipo de radiação mental nós emitimos? Como nós vibramos ali dentro? Que tipo de sentimento nós colocamos em prática? Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Então, tudo aquilo que o homem primitivo teve que conquistar, por exemplo, em 200 mil anos, para ele sair lá do hominídeo básico primitivo para chegar a um hominídeo mais sofisticado, com condição de construir uma cabaninha mais segura, levou-se mais de 200 mil anos. E até hoje tem pessoas que ainda constroem uma cabaninha um pouco mais segura. Então, tem almas muito mais perto da primitividade do que do processo evolutivo. Lembrando que, nas tribos hoje, tem muitas almas de europeus ultracultos, passando pela expiação de estarem ali aprendendo a respeitar a natureza, do que simplesmente espíritos incipientes aprendendo a viver. Por isso, hoje nós podemos ver também, nos últimos 20 anos, 30 anos, nós conquistamos tecnologicamente o que não conquistamos e que não construímos em todos os séculos passados. Olha, tanta conquista tecnológica de 90 para cá. Certo? Computadores de última geração, esses ultra sofisticados notebook, antes eram uma coisa dessa grossura assim. Hoje tem notebook que é quase uma folha. Né? Bem fininho, quase uma folha no modo de dizer, né, gente? Não vamos duvidar muito que um dia vai chegar a ser uma folha mesmo. Tamanho desenvolvimento tecnológico que vai chegando. Mas nós vamos aprimorando essas informações, vamos aprimorando os conhecimentos. Quantas coisas fazem um celular? A gente nem sabe tudo que pode fazer ali, a gente tem ali, usa, pega algumas especificações que são mais importantes, vai usando aquelas ali, e a gente nem sabe tudo que tem lá. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam, nos tempos modernos, em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Então, todos nós vamos passando por transformações, mudando-nos a nós mesmos, aprimorando-nos a nós mesmos para conquistarmos uma manhã de luz, de esperança e de paz. Todos nós estamos construindo, estamos buscando realizações. Então, as energias espirituais estão sempre mobilizando todos os tempos, em todos os momentos, mas no tempo moderno, as criaturas tiveram que procurar entender-se mais um pouco, ter um domínio mais de si mesmas. Mas é fundamental entender que temos que aprender a desenvolver o sentimento. 234. Que dizer dos que propugnam leis para o bem-estar social, por processos mecânicos de aplicação sem atender à iluminação espiritual dos indivíduos? Como entender isso? Como compreender todas essas necessidades evolutivas que nós precisamos ter? Então, as leis espirituais que nos conduzem têm alguns processos que são mais mecânicos e tem alguns que são mais transcendentes. E também aqui nós vamos ver que existe aquela imposição mecânica, ou seja, através de artigos de lei, nas mais variadas imposições, para atender algumas necessidades. Mas nós temos que levar também em consideração que o livre-arbítrio em todas as esferas da vida é relativo. Então, tanto dentro dos chamados países mais fechados, mais autoritários, como nos países mais democráticos, essas ações sociais têm um grande significado para o crescimento dos espíritos. Espíritos que viveram sobre países com leis mais rígidas conquistaram mais a si mesmos. Espíritos que viveram em países onde o mais esperto leva vantagem em tudo, conquistaram menos a si mesmo. É só observar os fatos.
Não queremos dizer que A está certo, B está certo. Nós temos que saber buscar um equilíbrio de forças para buscar o caminho do meio, onde devemos saber vigiarmos a nós mesmos, as nossas ações, e nos instruirmos, tanto materialmente quanto espiritualmente, tanto tecnologicamente, intelectualmente falando, como desenvolvendo o nosso sentimento e a nossa espiritualidade. Então vejamos o que o Emmanuel traz para nós. Os estadistas, ou condutores de multidões, que procuram agir nesse sentido, em pouco tempo caem no desencanto de suas utopias políticas e sociais. Então, quando você quer impor uma condição social para a sociedade, em pouco tempo aquilo vai acabar. E todas as conjunções políticas do mundo estão se transformando, estão passando, porque o homem não desenvolveu seu sentimento, não desenvolveu sua espiritualidade, não desenvolveu o entendimento de coletividade, de pensamento do coletivo. Então tem aqueles que acham que vão levar vantagem, prejudicam os outros, e os outros prejudicados vão ganhando massa de força e tiram aquele lá da situação que está. E até mesmo às vezes é substituído por outro que não tem o magnetismo que ele tem. E aquilo vai se desmoronando. Todos os segmentos que não foram baseados no sentimento cristão vão cair, vão ser transformados. Todos, sem exceção. A harmonia do mundo não virá por decretos, nem de parlamentos que caracterizam sua ação por uma força excessivamente passageira. Não vedes que o mecanismo das leis humanas se modifica todos os dias? O sistema de governo não desaparecem para dar lugar a outros que, por sua vez, terão de renovar-se com o transcorrer do tempo? É o que nós dizemos, todos passam por quedas, por transformação, por modificação. Tem que estar sempre renovando. Se não renovar, se as ideias não forem aperfeiçoadas, não forem modificadas, não forem transformadas, o sistema que for mais rígido fica para trás e os outros caminham, vão para frente, vão se organizando, vão se estruturando. E com isso, todos crescem, todos se aprimoram. Na atualidade do planeta, tendes observado a desilusão de muitos utopistas nessa natureza, que sonharam com a igualdade irrestrita das criaturas, sem compreender que, recebendo os mesmos direitos de trabalho e de aquisição perante Deus, os homens, por suas próprias ações, são profundamente desiguais entre si, em inteligência, virtude, compreensão e moralidade. Portanto, jamais vai existir um processo de igualdade entre nós. Devemos procurar ter um equilíbrio das forças, equilíbrio das riquezas, equilíbrio das fontes de riqueza. Isso, todos buscam isso, tá claro que tem que ser assim. Equilíbrio das forças. Mas querer que todos sejam iguais, só nos mundos felizes, e assim mesmo terão espíritos mais superiores a eles para gerenciar os que estão abaixo. Porque abaixo a desigualdade evolutiva existirá em todos os escalões espirituais, e principalmente nos escalões humanos. E infelizmente na Terra, nós somos gerenciados e geridos por espíritos não muito evoluídos, não muito sensíveis, não muito com a sua espiritualidade e seus sentimentos pouco desenvolvidos. Então, agem como robozinhos, como máquinas, querendo que todos sejam como eles. E por isso que tem os processos renovadores de todas as condições humanas na Terra. O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize semelhante aquisição, para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os seus elementos compreendam os sagrados deveres de autoiluminação. Então, são vários fatores, são vários segmentos que nós devemos procurar realizar, devemos procurar conquistar, para que essa autoiluminação, essa autorrealização, que é imprescindível para o nosso crescimento espiritual, se faça presente ao longo das nossas vidas e nossas almas. Então, a conquista do entendimento do respeito mútuo é com a educação de cada um. Compete àqueles que já têm uma visão um pouco mais abrangente da situação, ajudar os outros que quiserem adquirir o conhecimento. Os livros é uma grande ferramenta para essa autoiluminação, para esse desenvolvimento do sentimento. 235. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? O mundo está repleto de elementos educativos.
Mormente, no referente às teorias nobilitantes da vida e do homem, pelo trabalho e pela edificação das faculdades e do caráter. Temos muitas fontes, muitos livros, que vai trazer para nós um novo horizonte, uma nova percepção, desenvolvimento do conhecimento, aprimoramento do sistema de produção, aprimoramento de uma infinidade de situações. Então, todos vão dando passos importantes para o seu crescimento espiritual. Mas em se tratando de iluminação espiritual, não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu evangelho de verdade e de vida. Então, Jesus ele ensinou e exemplificou. Por isso, ele é o marco para a nossa iluminação. À medida que a gente vai vivenciando, que a gente vai crescendo, que a gente vai se aprimorando, a gente vai buscando conquistar um novo amanhã, uma nova etapa para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Os próprios filósofos que falaram na Terra antes dele não eram senão emissários da sua bondade e sabedoria, vindos à carne, de modo a preparar a luminosa passagem pelo mundo das sombras. Razão por quê? O modelo de Jesus é definitivo e único para a realização da luz e da verdade em cada homem. Para nos aprimorarmos, para nos melhorarmos, temos que aprender a praticar o Evangelho de Jesus. Inúmeros filósofos vieram, inúmeros emissários vieram, deixando ensinamentos importantes de bondade, de amor e de caridade. Mas Jesus veio vivenciar. E então ele falou e vivenciou, deixando gravado para sempre em nossos corações o marco da sua existência. E não é à toa que Jesus divide o mundo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. E embora os homens ainda lutem com a sua dualidade para fazer com que resplandeça um dia a sua espiritualidade plena de luz. 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante essas necessidades de iluminação? A questão do proselitismo é muito delicada. Existem inúmeros trabalhos importantes de levar o conhecimento da doutrina para as pessoas. E para isso tem que ter os atrativos. Respeitemo-los todos. Vejamos a resposta de Emmanuel. Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma. Então, você vai assistir uma psicopictografia, uma psicografia, vai dar um clique. Opa, tem alguma coisa a mais. Como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida. Mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Então você vai assistir uma sessão de psicografia, de psicopictografia que as pessoas gostam realmente de ver. Ali você vai ter um despertar, pontos para se refletir, para buscar entender. Mas as realizações sublimes é do íntimo de cada um. É uma extravagância de consequências desagradáveis atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva dos seus princípios enobrecedores. O Espiritismo não constitui uma escola de leviandade identificado com a sua essência consoladora e divina. O homem não pode acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências. Estamos aqui na Terra passando por experiências, passando por provações, e dentro desse conjunto de situações temos os momentos consoladores, temos os momentos de muitas dores, ambos para a reflexão. Momentos de alegria e de tristeza, sempre valendo a reflexão. E como nós devemos então procurar fortalecer nossas ideias, edificar nossos sentimentos? Eis o trabalho que devemos procurar empreender, que devemos procurar construir, para que as realizações sublimes estejam sempre presentes em nossas almas, em nossas vidas, em nossas realizações. Grandes erros praticariam as entidades espirituais elevadas se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhes todos os problemas e entregando-lhes a chave de todos os estudos. Egoísmo e insensatez
provocar o plano invisível com os pequeninos caprichos pessoais. Aí, gente, nós temos que ver que os espíritos nos ajudam, nos impulsionam, nos intuem e nos inspiram. Mas para tudo isso, nós temos que ter um trabalho ativo, um trabalho efetivo na busca daquela construção. Tudo vem pelas informações intuitivas, inspirativas, conforme a questão 577 do Livro dos Espíritos, que mostra que quando o espírito tem lá os conhecimentos para passar e encontra alguém já predisposto a pensar sobre aquele assunto, ele pede permissão e vai trabalhar com ele no desenvolvimento daquelas ideias. Bom, para isso, então, tem que ter o esforço, tem que ter o estudo, tem que ter o trabalho, tem que ter a dedicação. E com isso, todos nos ajudam, todos nos impulsionam para as realizações que precisamos empreender para as nossas conquistas, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Cada estudioso desenvolva a sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O Espiritismo, sem Evangelho, pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividades destinadas a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Portanto, se queremos divulgar o Espiritismo, apliquemos o Evangelho primeiramente a nós mesmos. Desenvolvamos o sentimento do amor, da compaixão, da solidariedade em nós. A partir disso, logicamente, a doutrina espírita estará sendo divulgada, porque nós teremos um fulcro de amor a irradiar e a expressar todo esse conjunto de sabedoria, de informações e principalmente de bons sentimentos que o Evangelho apregoa para nós. E com isso, fazendo-nos melhores e tornando-nos um fulcro dessa irradiação, naturalmente, sem nenhuma necessidade de procurarmos fazer uma autopropaganda, seremos conhecidos. E a doutrina espírita se tornará mais conhecida, mesmo que aqueles grandes trabalhadores estejam anônimos. É esse trabalho, esse sentimento, essa interiorização de valores que vai fazer com que cresçamos, que vai fazer com que nós nos aprimoremos. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. Porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Buscar entender que estamos caminhando na terra para nos aprimorarmos. E por isso, se estamos desenvolvendo muito a nossa intelectualidade, a nossa espiritualidade, precisa despertar a fé. Mas uma fé que brote dos melhores sentimentos no fundo de nossa alma para irradiar, para elevar essas bases, esses conhecimentos, essa luz de amor em todos os corações. Trabalhemos, pois, por fazermos-nos melhores. Trabalhemos, pois, por edificarmos as forças do bem. Porque somente assim estaremos construindo toda a base e todos os princípios que nortearão nossas vidas para as realizações sublimes do amor, da misericórdia e da paz. 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. A capacidade do Emmanuel em trazer tantas informações em umas poucas linhas é magnífica. E aqui ele mostra para nós que falarmos do Evangelho é muito simples. E isso é importante. É muito importante falarmos do Evangelho. Mas, à medida que nós vamos aprendendo a sentir e vivenciar o Evangelho, nós vamos vibrando amor. E ao vibrarmos amor, nós conquistamos almas. Eis o postulado que precisamos desenvolver. Aprender a sentir e a vibrar amor. Aprender a sentir e a construir uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade. Com isso,
Nós vamos procurando, então, entender. E dentro desse entendimento, nós vamos caminhando para as realizações melhores, para as edificações necessárias à nossa evolução. Por esses motivos, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos, mas os sinceros evangelizados serão sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Olha que interessante. Doutrinar, muitas das vezes, é só passar ensinamento. Mas quando nós estamos vivenciando sinceramente o Evangelho, nós somos como um reservatório de verdades, ou de conhecimentos, de sentimentos, que vão adentrando ao outro naturalmente. É como eu disse, a gente estudando a doutrina espírita é como se estivesse enchendo um pendrive. E desenvolvendo o sentimento espírita, tal qual Kardec espera de nós, Jesus espera de nós, é como se o pendrive, por via de um Wi-Fi, mandasse as informações para a mente daqueles que estão em torno de nós. Com Wi-Fi agora fica fácil de explicar a mediunidade, né? Transmissão de pensamento a pensamento. Como é feito isso? Vibracionalmente. Mas como é essa vibração? Igual o nosso telefone funciona por um Wi-Fi. Essa caneta aqui, eu aperto, ela passa o slide porque ela emite uma vibração. Assim, a mente do médium capta a vibração do espírito que emite para ele e ele também induz ao espírito a sua vibração. É um caminho de mão dupla. E todos nós estamos recebendo vibrações espirituais e enviando, emitindo em vibrações espirituais. Então, vai e volta, vai e volta. E vai prevalecer aquela que tiver mais força, aquela que tiver mais condições de impor ao outro a sua vontade. E o bem vai prevalecer quanto a maioria das pessoas estiverem mais sintonizadas com o bem, mais voltadas para as realizações superiores da alma. 238. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Portanto, temos que sempre inovar na forma de cristianizar. Ao outro, primeiramente a nós mesmos, e depois ao outro. Porque ainda não aprendemos a praticar o Evangelho. Precisamos desenvolver uma nova psicologia para melhor entendermos, para melhor compreendermos, para melhor auxiliarmos. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Então, sempre tinha as exortações dos profetas, dos grandes emissários do Cristo, dos grandes filósofos, mostrando para os homens a necessidade de conhecer a si mesmo. O Evangelho vem como uma luz que vai nos iluminar interiormente para edificarmos esse conhecimento, para edificarmos essa cristianização em nossas almas. Portanto, sempre que estamos estudando o Evangelho, estamos acendendo uma luz interior para colocarmos a balança e para contrapormos as bênçãos do Senhor, para procurarmos seguir essas iluminações, essas chama que nos fará resplandecer ao longo da nossa existência. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Então, Emmanuel, na época que está escrevendo esse livro, está mostrando que a dor viria nos bater à porta. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se, de modo geral, no terceiro milênio. Então, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, nós devemos então procurar, através de uma concórdia e de um sentimento fraterno, vivenciarmos o sentimento de amor, construirmos um sentimento de amor para edificarmos as bases da luz, atenuando o sofrimento, atenuando a dor. É certo que o planeta
já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladora e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Existem aqueles que já vivenciam o amor do Cristo, mas tem que ter uma grande renúncia, porque o mundo ainda é preso da ignorância e da iniquidade. Todos aqueles que se destacam no bem são testados, são provados, tanto por os espíritos inferiores encarnados, quanto os espíritos inferiores desencarnados. Então as pessoas vão passar por várias situações, por vários momentos de angústia, de sofrimento, até o pleno despertar para as realidades transcendentes que envolvem nossas almas, que nos leva ao crescimento espiritual. Esses apóstolos desconhecidos são aqueles sal da terra, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual, com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. O sal da terra são todos aqueles que procuram vivenciar o Evangelho. São todos aqueles que dedicam-se ao sacrifício de si mesmo, dos seus prazeres mundanos, seus prazeres materiais, seus prazeres corriqueiros da vida material, para dedicar-se ao prazer transcendente de estudar o Evangelho, divulgar o Evangelho, de vivenciar o Evangelho. Cada um de nós construirá e edificará as bênçãos, edificará a luz, edificará as forças que nos impulsionam para as grandes realizações do porvir. E assim, buscando realizar sempre um pouco mais para o nosso espírito, o crescimento para a luz, unamo-nos no sentimento de amor, unamo-nos no sentimento de fraternidade, porque somente assim, na construção e edificação do amor, da paz e da fraternidade, é que iremos resplandecer para os nossos futuros amanhãs, construindo e edificando as bases sagradas do amor, as bases sagradas da paz, que nos conduzirão ao reino de nosso Pai, com a consciência mais tranquila do dever bem cumprido, com um pouco menos de dívida para as grandes realizações e empreendimentos do amanhã. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos abençoando constantemente.